Existe uma pergunta que a física ainda não sabe responder. Por que o universo existe se matéria e antimatéria deveriam ter se destruído completamente no começo? A primeira pista surgiu em 1928, quando Paul Dirac escreveu uma equação que previa uma partícula impossível, com a mesma massa do elétron, mas carga oposta. A ideia foi tão absurda que alguns físicos disseram que era o ponto mais triste da física moderna. Dirac não estava tentando prever nada disso. Ele só queria unir mecânica quântica com relatividade usando matemática bonita. Mas um ano depois, essa partícula foi encontrada por acidente, e o que parecia um erro acabou revelando que o universo tem um lado espelhado que ninguém pediu e que ainda desafia tudo que entendemos sobre por que existimos. No começo do século XX, Einstein redefiniu o mundo dizendo que espaço e tempo não são separados, mas um tecido só, o espaço-tempo, e mostrou que massa e energia são equivalentes, é igual a mc ao quadrado. Isso gerou uma relação entre energia, massa e momento, que matematicamente tinha duas soluções, energia positiva e energia negativa. Físicos pensaram, negativo? Besteira, ignora. Só que nessa época, a física estava mudando. Elétrons estavam exibindo comportamento ondulatório, níveis de energia discretos, interferência. A mecânica quântica estava nascendo. Em 1926, Schrödinger criou sua famosa equação, que descreve como sistemas quânticos evoluem. O quadrado da função de onda dava a probabilidade de encontrar uma partícula. Funcionou bem, até que os físicos perceberam que ela falhava em casos relativísticos. Exemplos reais: o ouro deveria ser cinza, o mercúrio deveria ser sólido à temperatura ambiente, mas não eram. Por quê? Porque em elementos pesados, elétrons se movem tão rápido que a relatividade importa e a equação de Schrödinger não aguenta. Então, Oscar Klein tentou atualizar a teoria usando a relação relativística e criou a equação Klein-Gordon. Outros chegaram nela também, mas ela tinha problemas graves, derivada de segunda ordem no tempo e até probabilidades negativas. Dirac considerou isso fisicamente sem sentido. Então, ele decidiu criar algo novo, uma equação relativística que fosse linear. Mas ao tentar linearizar a relação energia-momento, surgiram coeficientes estranhos que tinham que satisfazer condições absurdas. Primeiro, ele tentou números simples, falhou. Depois, tentou matrizes 2 por 2, como Heisenberg tinha usado. Melhor, mas ainda insuficiente. Até que Dirac teve uma sacada, usar matrizes 4 por 4. Isso funcionou. Nasceu a equação de Dirac, compatível com relatividade, sem probabilidades negativas, simétrica e em espaço e tempo. E de quebra, ela exigia uma função de onda com 4 componentes. 2 estados correspondem a elétrons com spin diferente, mas os outros 2 revelavam algo inesperado, soluções de energia negativa. Dirac apresentou isso em 1928. A elite da física surtou. Heisenberg disse ser o capítulo mais triste da física moderna. Pauli disse que ia abandonar a física e começou a escrever ficção. Por que tanta revolta? Porque se elétrons pudessem cair em estados negativos, eles emitiriam energia sem parar e destruiriam o universo. Dirac passou 3 anos defendendo sua equação. Em 1931, concluiu algo radical. As soluções negativas representavam partículas reais, com a mesma massa do elétron e carga oposta, antielétrons. Ninguém levou a sério. Até que em 1932, Carl Anderson, estudando raios cósmicos, viu trilhas em uma câmara de nuvens, parecidas com elétrons, mas curvadas no sentido oposto, mais leves demais para serem prótons. Era um elétron positivo, o pósitron. Ele encontrou a antimatéria sem querer, mas ainda faltava resolver algo. Se pósitrons existem, por que elétrons não despencam para energia negativa? Dirac inventou uma ideia estranha: o mar de Dirac, um oceano infinito de estados negativos já preenchidos. Um buraco nesse mar seria um pósitron. Quando o elétron e pósitron se encontram, viram fótons. Matematicamente fazia sentido, mas parecia ficção científica. Mais tarde, Ernest Stueckelberg sugeriu uma interpretação mais elegante. Partículas de energia negativa eram equivalentes a antipartículas caminhando para trás no tempo. Feynman usou isso décadas depois em seus diagramas. Hoje sabemos, cada partícula tem uma antipartícula. Mesma massa, carga oposta. Quando encontram-se, se destroem em luz. E
luz pode virar um par partícula-antipartícula? E isso abre uma questão enorme sobre o universo. Se matéria e antimatéria são criadas juntas, por que o universo é feito só de matéria? Após o Big Bang, pares surgiram em abundância e deveriam ter se destruído todos, mas não destruíram. Para que nosso universo existisse como é, basta que um em cada bilhão de pares tenha sobrevivido. Por quê? Não sabemos. Dirac previu a antimatéria por consequência lógica, não por experiência. Foi ignorado e confirmado por acidente. Em 1933, ganhou o Nobel junto com Schrödinger. E, curiosamente, sua vida pessoal também tomou um rumo inesperado. Eugene Wigner o apresentou à sua irmã, a Margit. Ela era sociável, empática, falante. Dirac era o oposto. Alguém descreveu assim: ele deu a ela status. Ela deu a ele uma vida. Uma colisão que não resultou em aniquilação. Dirac queria a beleza matemática. Acabou mudando a física para sempre. Sua equação não só uniu relatividade com quântica, mas revelou algo que ninguém imaginava: um mundo espelhado, escondido, capaz de destruir o nosso. E ela nos deixou um mistério colossal. Se matéria e antimatéria deveriam ter se destruído, por que o universo existe? Se quer entender a próxima pergunta, se inscreve e vê o próximo vídeo.